O mundo hoje, ele tá muito imediatista. A garotada que tá subindo hoje, eles sabem que eles têm um poder na mão que se chama celular, computador, internet. O cara vai ali. São coisas até que as escolas têm que se readaptar, porque não adianta mais você ficar no decoreba lá do Pitágoras, do decoreba de química, física, não adianta. Um conselho, cara, respira. Calma. As coisas vão acontecer nos seus momentos. Não adianta você apertar um botão do Enter ali no www que achar que vai vir uma resposta. Não vai vir. Sua vida não é feita de internet, a sua vida é feita de vida real. Em vida real as coisas demoram a acontecer. Podemos? Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio aqui do NUS. Na verdade, o primeiro episódio. Então, o primeiro episódio é sempre o mais difícil, né? Não sei se eu estou indo para aquela câmera ali, mas vamos... Obrigado por vocês estarem assistindo. Obrigado por estarem aqui. Compartilhem com os amigos. O nome do podcast vai ser NUS 360, que quer dizer Mente 360, para você poder começar a pensar muito além daquilo que estão te informando. Busque informação, busque conhecimento e traga a pergunta para a gente, tá? Que no próximo episódio para dar a tua pergunta aqui. E hoje eu estou trazendo uma pessoa especial para o primeiro episódio, Diego Ruiz, CEO do Grupo Addison Group, como ele gosta de falar. E nós vamos aqui compartilhar um pouco da experiência do Diego, da história do Diego, tudo que ele tem vivido, o que ele viveu, de onde ele saiu, para onde ele chegou, de uma forma bem simples, num português bem tranquilo e claro, para que todo mundo entenda, desde o estudante a um gestor avançado, ou até alguém que já não está nem mais estudando ou trabalhando, mas quer ter conhecimento. Então, Diego, te agradecer tua presença aqui. Eu sei que tu veio de longe para cá, nós estamos em outro estado, estamos fazendo o primeiro podcast aqui em Santa Catarina, Florianópolis mais precisamente, e vamos gravar em outros estados também, porque tem muita gente boa para ser entrevistada no Brasil afora. Diego, obrigado. Para começar, como sempre eu gosto, qual é a tua história, Diego? Fala da tua infância, fala um pouco de você, fala aquilo que te marcou e o que não te impediu de crescer, de chegar onde você chegou. Ninguém te conhece, conta um pouco de você pra gente, Diego. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, é um prazerzaço conversar com você. Bom, eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro, mais precisamente em Ramos, de frente para o famoso Complexo do Alemão. Lugar tranquilo. Bem tranquilo. Até que eu peguei uma época um pouco melhor, mas no final do dia, enfim, um lugar complexo de se viver, né? Favela, polícia, bandido pra caramba, essas coisas que o Rio de Janeiro, infelizmente, hoje demonstra. Enfim, eu fiz muito colégio de bairro, né? Estudei minha vida toda em colégio de bairro. Meu pai sempre fez questão de falar pra gente que a gente só tinha dinheiro, entre aspas, assim, vamos dizer, para estudo, né? E esporte. Então a gente sempre saiu muito da rua para estudar. A gente fez um colégio do próprio Ramos, fizemos cultura inglesa lá, CCA, e à tarde eu saía para ou jogar bola ou jogar tênis, né? Então era o jeito do meu pai ter criado um pouco a gente ali fora da rua, né? Então, se eu fizer um paradoxo ali, olhando para hoje e para o passado, nós éramos 30, vamos pensar assim, 30 crianças mais ou menos. Eu posso dizer que 3, 4 do meu grupo lá estão bem, o resto não sei nem como está. Então 10% saíram daquele ambiente. Sim. Um mundo melhor, ou seja, mudou de classe, Sim. digamos assim. Sim. Continua. Mas foi difícil, né, obviamente, assim, você ter uma infância que você tem as suas privações, que você conhece outras pessoas, ainda mais no mundo do tênis, né? É um esporte caro, você joga tênis também até hoje, a gente joga tênis junto às vezes, quando dá. Nosso vício. Exatamente. Você sabe que é um esporte caro e assim, eu consegui, obviamente, entrar para a equipe de tênis, então eu ganhava certas coisas quando eu fui um pouco mais velho, lá para os 12 anos, mas eu comecei a jogar com 8. Mas você começa a vivenciar outras vidas, né? E você começa a olhar outros meninos, outros garotos de 12, 13 anos, que viajavam já, iam para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, eu era louco, né? Quem não é louco para os Estados Unidos, né? Hoje em dia não é tanto mais, mas enfim, quem não é louco de conhecer, né, os Estados Unidos? Então eu nunca tive, né? Minha primeira viagem efetivamente para os Estados Unidos foi com 26 anos. Depois que eu consegui, enfim, a gente vai falar um pouco disso provavelmente, mas eu consegui passar para Ernst Young, né, que é uma das Big Four hoje de auditoria. Mas voltando, então foi sim uma infância bem complexa. Minha mãe professora, meu pai comerciante, e
segundo grau, continuei na mesma escola de bairro. Meu pai não teve grana, ele teve grana para botar meu irmão no Barrense na época. Eu acho que você fez Barrense, não lembro agora. Colégio mais... um colégio mais top, mas comigo já não teve. Eu tive que ficar no colégio de bairro mesmo. E aí, quantos irmãos, Gil? Eu tenho um irmão mais velho só. Rodrigo. Tem 3 anos de diferença. Meu irmão passou na Federal e eu fiquei naquela, né? Falei, cara, e agora? Porque eu nunca fui de estudar, sentar, estudar, tem que estudar. O meu negócio era jogar bola, soltar pipa, ir pro clube, jogar tênis. Infância normal. Infância normal. Né? Meu irmão não, meu irmão já gostava de ficar em casa, meu irmão gostava de estudar. CDF, na linguagem antiga. CDF, exatamente. Então, eu acho que, em resumo, melhor, acho que a gente pode dizer que eu não tive uma infância fácil, né? Não tive um crescimento que eu posso dizer tranquilo. Sim, mas a pergunta minha é assim, nessa infância, você almejava ser alguém, ter carro, casa própria, essas coisas todas que hoje parecem muito banal, né? Banais no final, para qualquer criança hoje quer ter um Lamborghini, parece que é um negócio que vai dar status para ela ou vai fazer ser notada. A minha pergunta é, na tua infância você pensava nisso? Fazer essa comparação hoje é até complicado, né? Porque com o digital, né? Eu tenho um filho hoje de 14, tudo é muito fácil, né? Eles olham esses youtubers e o cara tem uma Lamborghini, o cara tem uma Ferrari, é fácil ter, sei lá, 5 milhões de seguidores e o cara... E às vezes as comparações são, né? Porque o cara é bem sucedido ou o cara é super legal porque ele tem 5 milhões de seguidores. Então até isso é difícil você hoje educar os filhos, né? É complicado, mas na minha infância, eu pensava só em não ter as privações que eu tive. Entendi. Então eu sabia o quanto de privação eu tinha, né? Como eu te falei, eu acabei olhando alguns mundos diferentes do meu. Então, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria aquilo pra mim, eu não queria ser igual ao meu pai, que com 70 anos estava enchendo a mão de graxa na mecânica dele. Então, cara, eu não queria ser minha mãe, professora aposentada, que ganhava um salário que é o absurdo que os professores ganham hoje no Brasil. Né? Então, eu sabia o que eu não queria. Para onde eu ia, é que eu ainda, até os meus 15, 16, eu gostava muito de bicho. Né? Então, na minha cabeça, eu queria ser veterinário. Né? Mas meu pai sempre bateu nessa tecla, cara, você não vai passar na Federal, você não vai passar na Federal. E você te motivando. Do jeito dele, né? Do jeito dele. Do jeito dele. Você não vai passar na Federal, então não adianta, eu não tenho dinheiro para abrir uma veterinária para você trabalhar. O máximo que você vai fazer é ser esses veterinários aí, que vai alugar espaço e tal. Até que quando eu comecei a pensar em fazer faculdade mesmo com 18 anos. Então, só pra gente botar um pouco aí. A maioria das pessoas hoje não sabe o que quer fazer. Sim. E aí perguntam pra gente, como é que você decidiu fazer o que você faz? Eu falo, eu fui igualzinho a você. Até os 18 eu também não sabia o que ia fazer. Não tinha a menor ideia. Fiz aquele teste vocacional, não sei se você fez Todo também. mundo vai. Teste vocacional, e sempre dá o que você começa a falar que gosta. Exatamente. Nunca é uma coisa para te confrontar, sempre é uma coisa para te dar carinho e afeto. Então, assim, dos 18 para tu sabia o que tu queria fazer, já que não podia ser veterinário? Teu pai te orientou alguma coisa? Não. Meu pai é de uma outra época, né? Meu pai é hoje militar, comerciante. Sim. Então meu pai é de uma outra época. O que ele não queria é que eu tivesse a vida que ele teve, né? E como todo pai e mãe, você faz de tudo para você tentar que seu filho seja melhor que você, né? Sim. E aí eu tive uma conversa muito dura com meu pai, eu lembro como se fosse ontem, né? Tive uma conversa muito dura onde meu pai falou pra mim, cara, você não passa nem pra lixeiro, cara, você vem pra uma pagaria, você não passa, porque você vive na rua, você só quer jogar bola, tênis, futebol, pipa, cara, não é possível, olha o seu irmão. E ainda tinha essa, não tinha uma pressão que meu irmão tinha passado na Federal. Sim. Meu irmão tinha passado pra engenharia química na FRJ, então assim... E eu ainda tava nessa que você falou, cara, o que eu quero, não sei o que eu quero. Com essa pressão, então, mais difícil decidir ainda, né? O que eu queria, que era veterinário, já tinha sido negado, né? Vamos dizer assim. E aí eu tive uma conversa muito dura com ele com relação a isso, e aí ele falou pra mim o seguinte, fala, cara, tem 3 profissões que você não vai morrer de fome. Médico, advogado e contador. Essas 3 profissões, elas vão existir enquanto o mundo é mundo. Médico, você não vai passar na Federal e eu não tenho dinheiro para pagar. Advogado, você não vai passar na Federal e eu não tenho dinheiro para te pagar. Contador, você não vai passar na Federal, mas você vai fazer o seguinte,
Porque eu já trabalhava com ele desde os 16 anos. Eu já dirigia o carro dele, mesmo sem carteira, para ajudar a entregar... Não façam isso, vocês estão vendo, não façam isso. Eu não falei isso, eu não falei isso. Nesse ponto até agora não sigo esse exemplo. Eu não falei isso. Mas eu já dirigia perto para entregar material. E já juntava dinheiro, que era o único dinheiro que eu ganhava. No dia de hoje, vai, R$50 para poder sair no final de semana. Era o que eu conseguia ganhar. E aí meu pai falou, então você vai continuar trabalhando comigo. E aí eu vou pagar a tua faculdade de contabilidade, né? Aí ali, eu acho que por definição eu escolhi o que eu queria fazer, né? Bom, já que medicina não vou passar e não posso. Advogado não posso, contador, beleza. Te ajudou muito na escolha, né? Me ajudou, foi assim, foi livre, espontânea opressão, né? E dali em diante eu comecei a pesquisar um pouco sobre contabilidade, né? Eu comecei a entender o mundo da contabilidade, que até então... E aí, cara, são coisas da vida, né? O meu vizinho, a gente chamava ele de Batman, o Luiz, ele era um contador. E o filho dele, mais velho, Vinícius, que a gente se fala até hoje, é um dos que saíram, ele já tinha passado para a Price, que foi a tua escola também, né? Price. Ele já era da Price. Só explicar ao pessoal, quando o Diego falou Big Four é composto por 4 empresas. A Price, a Ernst, Deloitte e a KPMG. O Diego teve o prazer de estar em 2 dessas Big Four. São as maiores empresas de consultoria do mundo, tá? São renomadas, respeitadas. E quem está nela como tivesse um selo de qualidade por ter passado por essa escola. Porque para entrar já é um vestibular. Sim, São 10 mil candidatos, na época, 10 mil candidatos para 30 vagas. Eu até chego lá para explicar um pouquinho, mas... aí eu comecei a pesquisar. Um pouco antes. Na Price, ele tinha acabado de passar, né? E aí eu fiz, na época, Moraes Júnior, que era no centro do Rio de Janeiro. Sim, hoje é Mackenzie, né? Mackenzie comprou. Mas na época era a melhor faculdade de contabilidade que tinha, paga. E eu comecei a estudar contabilidade, sem nem saber o que era, enfim, fui meter a cara, né? Se é isso, é o famoso iris ou iris, né? É o que é, então vamos embora. E aí fui levando, tal, beleza, e fui conversando muito ali, pedindo apoio ao Luiz e ao Vinícius sobre contabilidade, né? Até que no segundo ano da faculdade, ele falou, cara, as provas de trainee, né, dessas Big Four, das 4, elas abrem normalmente ali em setembro, faz. Quando eu fui me formar, as Big Four, elas contratam normalmente os formandos, né, o cara que está se formando naquele ano, no máximo 1 ano. E eu ainda faltavam 2 anos para me formar. E assim mesmo eu fui tentar fazer. Falei, cara, por experiência, igual vestibular, vai que, né? E eu entrei nas provas para fazer, me inscrevi para as 4. A Price nem me chamou. Já tinha me chamado. Pois é. A Price nem me chamou e as 3 me chamaram, né? Eu fui passando nas provas, que são várias provas. A prova de conhecimentos gerais, português, matemática, contabilidade, inglês. Dinâmicas pra caramba. Exatamente. Só que normalmente a contabilidade é para quem é formado. Então tinha questões ali que, enfim, não tinha nem dado na faculdade ainda. Mas, enfim, eu fui tentar. E aí, por um acaso da vida, né, eu passei na Ernst. E a Ernst era uma das mais difíceis na época, porque... Não estou desmerecendo a sua querida amiga, Price, mas... Na época tinha um 5, você esqueceu da Atuanandis. Isso, não, mas a Atuanandis quebrou. Foi no ano que eu entrei. Então você mandou. Foi no ano... Não, a Atuanandis quebrou no ano que eu entrei, 2022, entendeu? 2002. Foi quando a Atuanandis quebrou. E aí eu consegui passar fazendo o segundo ano, são 8 etapas. E são muitas dinâmicas, são muitas entrevistas com o diretor, com o sócio. Várias etapas, várias pessoas, para ir tirando cada hora tantas pessoas daqui na hora para poder chegar num trabalho que tu vai ser um trainee. Exatamente. Não estágio. E aí quando você olha para o lado, e tem uma coisa também que é muito cruel, né, da sociedade. Eu olhava para o lado, tinha um monte de gente já que estava se formando, e um monte de gente da PUC, da FRJ, que o pai era desembargador, que o pai era presidente da empresa. É um choque absurdo. E eu olhava para aquilo, e conversando com os meus pares ali no dia das provas, né, as turmas encolhendo, obviamente, conforme você vai passando as etapas, né, e não tava... Cara, eu vou te falar, eu era o patinho feio. Eu falei, não é possível, cara, tem uma coisa errada. E eu ainda tinha essa questão, né, a pressão do segundo ano ainda. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Mas, enfim, acabou que eu passei, né? A última entrevista foi com o sócio, eu fiz a entrevista com o principal, né? Com o principal, com o head, com o chefe do escritório do Rio de Janeiro. Ou seja, o cara comandava toda a unidade. Toda a unidade. Eu ainda caí, ainda tive essa sorte de cair com o head. Falei, cara, tô ferrado, né? O
que era o Mauro Moreira. E, cara, a gente se fala até hoje, cara. Assim, coração, não tem nem o que dizer do Mauro Moreira. E eu, na realidade, vou te ser bem sincero, mas não sei como é que ele me contratou. Mas ele sabe. Eu não sei como é que ele me contratou. Porque você imagina, um cara que, diferente de 90%, majoritariamente ali, eu era o diferente da galera. Eu tinha acabado de sair de uma favela. Assim, eu via... Ou seja, você já se colocava como favelado tentando um negócio de grande. Exatamente, assim, minhas gírias, a forma de falar. Assim, eu fui nascido e criado num lugar que tudo era gíria. Assim, o carioca já fala muito palavrão por definição, sem querer, né? Mas eu vim de um lugar que, cara, eu não sei, assim, a forma de falar, de me colocar com o cara, com o Mauro, Hoje isso mudou, né? Tu pode ver que o pessoal fala de um jeito hoje que são idiomas que eu não sei quais são. O português acho que ele está morto em algum lugar, mas todo mundo se entende porque virou uma cultura meio diversificada. Na nossa época, falar errado parecia que era um tiro no ouvido de alguém que estava ouvindo. Então, como tu falou, não sabe nem como a gente conta. Exatamente, eu vou contar até a história porque foi engraçada. Porque quando ele estava me entrevistando, ele me perguntou onde eu estudava. E eu falei, pô, tô no 2º ano da Moraes Júnior. E aí ele falou pra mim assim, pô, mas no 2º ano, e você passou das provas? Então eu falei, pô, Mauro, passei. Pô, que legal, que bacana e tal. Eu falei, pô, pelo menos a Moraes Júnior não é essas faculdades assim que você compra, tipo, sei lá, que você vai lá e não estuda muito. Cara, eu, assim, não sei porquê, velho, eu calhei de falar da coitada da Suan, que não tem nada com isso. E o cara tinha feito lá. Ele olhou pra minha cara e falou assim, então, deixa eu te explicar. Eu fiz Suan. Cara, eu fiquei assim, agora eu falei assim, agora eu não passei. Tu tava na mesma página do cara, tu se queimou sozinho. Eu falei, agora eu não passei, agora o cara vai me reprovar. Mas eu acho que eu fui tão coração aberto como eu sou até hoje, assim, né? Eu costumo brincar que eu sou sincericídio pra muita coisa, que eu acho que todo o resto, aquilo ali pra ele entendeu de onde eu vim. E o Mauro veio também muito de baixo. Então, o Mauro veio. Tava lá ele porque ele era o único que podia te entender. Exatamente. Então, assim, então coisas na vida, assim, que elas acontecem, assim, a gente tem que estar preparado, óbvio, né, mas elas acontecem, simplesmente aparecem ali. Sim, mas tu correu atrás, pegou teu vizinho, que o pai era contador, teu vizinho tinha passado para praia, despertou em você uma chance de mudança e você foi até... Que não dá para ficar em casa esperando cair do céu. Exatamente, né? Não dá para ficar parado. E aí tu entrou numa das coisas mais difíceis, que é o vestibular social, cultural e de conhecimento de uma Big Four, são as maiores empresas do mundo. E aí, como é que foi? Conta pra gente assim, se inteirar, desafios, aonde você viu que você estava crescendo, onde você viu que estava na hora de sair, conta um pouco disso, porque a gente vai entrar depois na parte dos casos de sucesso, o que a Adson tem feito, o que o Diego fez nas grandes empresas antes de ir para abrir sua área, empreender. A gente vai falar da tua experiência, vivência e depois empreendedorismo, né? Porque também tu hoje é empresário. Haja papo, né, pra gente falar aqui. Vamos falar aqui, tô tentando só porque tem outro episódio que a gente vai fazer junto, que é das pequenas e médias empresas, o pessoal não reclamar que aqui é só empresa grande, não, a gente vai falar de pequenas e médias também, como também o Diego tem parte tecnológica, parte de gamer, tem várias coisas para falar aí. Vamos tentar encaixar isso nesse tempo que a gente tem. Vamos lá, então na Ernest, onde é que eu vi que eu precisava fazer mais? Quando começou o treinamento de novos trainees, né? Você participou disso, você lembra, né? Todo ano entra os trainees, é tipo 1 mês e meio, 2 meses, você fica enclausurado no hotel para estudar. E eu estava estudando coisa que eu não tinha dado nem na faculdade, né? E aí eu dei sorte também, enfim, de novo, né? As coisas que acontecem, de sentar numa fileira de 4 com a Carolina Peroni. Ela hoje é sócia da KPMG, ela que escute o podcast, depois eu vou mandar para ela. E ela já era formada, cabeçudaça, hoje ela é sócia da KPMG. Cara, ela me abraçou, falou, não, vem cá, vou te ajudar. E assim, na hora dos exercícios, cara, era uma tragédia, porque assim, eu tinha coisa que eu não sabia nem o que era que estava falando. Eu não estava formado ainda. E eu fui me virando, aquele negócio, né, o famoso, a necessidade de fazer sapo pular. Eu fui, estudando em casa, me virando, assim, meu pai, coitado, não falava inglês, minha mãe não, professora, não tinha nem para quem tirar dúvida. O Vinícius vivia viajando. Então, assim, eu tava também rodando, né? Então, assim, a Ernest, eu fiquei 3 anos na Ernest praticamente, né? A Ernest foi uma primeira escola, vamos dizer assim. A Ernest foi minha iniciação a esse mundo. E aí, de novo, né? O que a gente estava falando do choque cultural. Geralmente a gente viaja muito, né? Em consultoria. A gente pega as maiores empresas do mundo, que tem ações na bolsa, para dar um parecer, ou empresas familiares que precisam ter referência. Tu viajou muito? Tu já tinha viajado de avião? Não. É porque é um negócio que pouca gente fala, né? Assim, quando é que tu viajou de avião a primeira vez? Vamos lá.
Foi pior do que isso. No meu segundo cliente, eu fui fazer um hotel Sheraton, no Rio, que é uma rede de hotéis, obviamente bem conhecida. E a gente estava almoçando com o presidente do Sheraton. E o Mauro Moreira estava, era cliente do Mauro. Mas tu não falou daquele jeito da favela com o cara presidente do Sheraton? Não. Então, aí é aquele negócio, né? Minha mãe me deu educação de ficar quieto. Quieto. Então, essa é uma coisa que eu quero orientar as pessoas jovens, que elas querem falar a todo momento. Cara, eu ficava mudo. mudo. Desse você... A mesa devia ter umas 15 pessoas, eu mudo. Aí a gente saiu da sala que a gente estava, tipo uma sala, e foi para o lugar do refeitório, lá do restaurante, que é um restaurante até famoso, né? Lá no Sheraton, lá no Rio de Janeiro. Quando eu sentei na mesa, Almério, tinha um prato, e tinham 5 talheres de um lado, 5 talheres do outro, 5 talheres em cima. Eu olhei, falei, cara... Segue o líder, olha pro cara do lado. Aí eu fui pedir licença, primeira coisa que eu falei, pedi licença. Meu pai e minha mãe sempre leram muito. Eu lembro, tenho memórias assim, deles sábado e domingo sentado lendo Antiga Veja, Jornal do Brasil, livros pra caramba. Meu pai leu muitos livros. E aí eu peguei o celular, Nokia Minhocão, que se você apresentar isso hoje pra uma criança, sabe nem o que é aquilo, né? Já que é um sei lá o que, é um controle remoto de televisão. Então, apoio de cadeira. Peguei o Nokia Minhocão e liguei pro meu pai. Falei, pai, o que eu faço? E ele falou, de fora pra dentro. E olha pro do lado. Tem algum tipo, o presidente, o dono tá lá, falei, tá, olha pra ele, tudo que ele fizer você faz. Falei, tá bom. Porra, velho, eu tinha na minha casa era arroz, feijão, carne e legume. Era o que eu comia todo dia, brother. Não tinha batata frita, refrigerante, suco. Não vim dessa parada, né? E aí eu olhava pro lado, né? Eu ficava assim, observando o prato. Quando o cara pegava um talher, eu ia lá e pegava. Graças a Deus não veio um escargot, né? Veio só veio base, veio a sopa, veio não sei o que, mas enfim. E calhou também de eu começar a viajar, né? Começar a sair. E aí teve duas coisas, né? Uma foi, obviamente, você começa a viajar e você nunca viu aquilo na tua vida, né? E a segunda, cara, que me prejudicou muito na faculdade. Porque é isso, você entrou, os caras não querem saber. Você virou escravo, você sabe muito bem como é que é, né? Você vira aquele cara que vai... Escravo é uma palavra forte, você virou funcionário full time. Não tem hora pra chamar. Não, cara, você trabalha 24. Sim. E ainda mais trainee, né? O trainee é o cara que você tem que mostrar serviço. Sim, e você pega normalmente os piores trabalhos, que a galera de cima vai descendo os piores para baixo. É uma forma de aprender. Sim. Então, cara, a Ernest, além de ter sido a primeira escola, eu acho que foi aquele choque cultural, tinha muita gente com dinheiro, filho de muita gente com dinheiro. Eu ainda tive essa questão da faculdade, eu fui reprovado na Moraes Júnior. Teve um professor, porque eu com a maioria eu fui na reitoria, expliquei que eu estava trabalhando, tem muita gente que fala, puta, que legal, você passou e tal, não, vamos te ajudar, tenta fazer, naquela época não tinha EAD, né? Mas tenta fazer aqui um reforço e tal, você vem fazer teste, você passar um teste, a gente faz a prova e tal. Sim. Teve um de custos, cara, não esqueço também, que me reprovou, por falta. Eu nem vou falar quanto ele foi reprovado nessa matéria. Eu tive que fazer, e a Moraes Júnior era anual, né? Então eu tive que fazer, depois que toda a minha turma se formou, o pior é quando tu tira 10 e 10, mas não tem falta. Então, passava na... Exato. Eu passava dos testes, mas o cara me deu as faltas, ele não quis abonar as faltas, né? Parece que era pessoal, né? Faz parte, eu acho que tudo na vida é pra gente aprender. Então a gente foi uma escola, né? E aí aconteceu que apareceu a oportunidade de pular para Deloitte. Então, mas aí minha dúvida é, sair de uma empresa Big Four, multinacional, está no mundo todo, para outra, está no mesmo segmento e não. Foi salário, motivação, trocou de área, mudou alguma coisa? Cara, eu tive alguns problemas com alguns gerentes da Deloitte, da Ernest, né? No ambiente, né? Sim. Então, eu acho que até na forma de eu me colocar e tal, era muito diferente a forma de falar. E eu tive que aprender naquilo na marra, né? E aí apareceu uma oportunidade, a Deloitte... O que acontece com o mercado das Big Four, né? Em teoria acontece até hoje. Existe um negócio chamado rodízio, né? Que as empresas têm que rodar. Então, por exemplo, a Petrobras tem que ficar X tempos com uma auditoria. E depois tem uma licitação para entrar alguma outra que não aquela mais. E por aí vai. Então, a Deloitte estava no ano em que ela estava ganhando muito cliente. Ela pegou um caminhão de cliente de rodízio, né? E eu fui lá fazer uma entrevista e acabei entrando. Por acaso encontrei com um dos meus melhores amigos de faculdade, Thiago Garuba, que esteja vendo aí depois do meu podcast. Até hoje a gente se fala.
encontrei na recepção para a mesma coisa. Né? Ele estava sendo entrevistado para sair, só que ele vinha para Domingos e Pinhas, ele não veio auditoria. E aí eu fiz essa migração, né? E aí, de novo, é um choque de cultura. Só que na Deloitte, a Deloitte, na época das Big Four, ela era diferente da Ernst e da Andersen, que tinha um nível intelectual, vamos dizer assim, maior. A Deloitte era mais, não seja no meu nível, né? Mas ela era um nível mais intermediário. Era mais humanizada, menos elitizada. Exatamente, menos elitizada. E ali eu entrei, cara, peguei, hoje é meu conselheiro, que é o John Alton, que está hoje no grupo, né, um cara de 40 anos de auditoria, se aposentou, hoje está no grupo Atos. Peguei de cara o John viajando para CST, lá para Vitória, fazer Companhia de Tubarão. Enfim, dali foi. E aí minha carreira na Deloitte, foram 5 anos na Deloitte, eu tomei uma dupla, que é uma promoção diferenciada, quando você se destaca mais do que o normal. Sim. Pulou 2 cargos na carreira que você estava seguindo. E aí também foi um aprendizado, porque quando eu fiz quando houve esse pulo, eu fui cair numa empresa de energia elétrica. E todos esses mercados, seguro, energia elétrica, são mercados que são regulados diferente da contabilidade normal. Né? O teu livro contábil ele é estruturado de forma diferente, as regras são diferentes. Eu tive que aprender, eu tive que estudar pra caramba. E eu tive um gerente, Luiz Gustavo, hoje ele está no Grupo Brookfield. Se brincar, eu chamaria ele de Pete. O que eu estou vendo assim, que tu tem o nome das pessoas todas que marcaram a tua vida e tua carreira na ponta da língua. Isso mostra o tipo de pessoa que você é. Porque muita gente vem de baixo, chega longe, mas fala que o mérito foi dela. E você está apontando, pô, obrigado fulano que me abraçou. Então assim, eu acho que isso que a gente tem que passar aqui, que não existe... Até um amigo meu fala uma frase, e vou falar aqui do Rodrigo Lopes, que é um cara que eu gosto muito, ele fala assim, Romério, a frase é: se cheguei ao lugar mais alto é porque sempre tive no ombro de gigante. Verdade. Entendeu? Então o que eu estou vendo é que você está honrando todas as pessoas que te levaram para cima. Se você perguntar as minhas equipes, eu lembro. Então, isso é eu sensacional. Até porque as pessoas às vezes hoje estão querendo muito mérito para si. Eu acho que o grande mérito são legados. Sim. São pessoas que você pontuou, marcou a vida. O cara assim, pô, o Diego foi meu chefe, pô, tinha um negócio que ele fazia. A gente marca as pessoas pro lado bom e pro lado ruim. Sim. Eu estou feliz de você estar lembrando de várias pessoas que marcaram a sua carreira. Continue que o pessoal deve estar gostando, quem está aqui ouvindo. O Luiz Gustavo, ele, vou te falar, cara, ele era, a inteligência dele eu nunca tinha visto igual. Eu fazia a minha primeira pós na UF, que é a Federal Fluminense lá no Rio de Janeiro, em Niterói. A minha primeira pós eu fazia com o top senior, né, que era o cara mais graduado da equipe da Ampla, em controladoria. E aí estava dando aquela matéria de matemática financeira. Essa é maravilhosa. Maravilhosa. Tudo no HP, não sei o que, um monte de fórmula. Aí um dia ele chegou, era um sábado, o auditor nem trabalha muito, né, a gente trabalha no sábado. E a gente tinha prova de tarde de matemática financeira na UF. Cara, ele sentou na mesa e, pô, o que vocês estão fazendo aí? Pô, eu gosto desse negócio, me dá aqui. Aí botou aqui, cara. Aí começou, pegou a nossa prova e começou. Sem nada. Do jeito que eu tô fazendo aqui. Tá na programação. Porra, vai dar 7.600 e alguma coisa. Eu olhava pra cara do Menezes olhava pra minha cara e falava, não é possível. A gente pegava HP, dava 7.400 e alguma coisa. Cara, na boa, eu nunca vi igual. Só que o que ele tinha de inteligência, ele tinha de rigidez. Sim. Cara, naquela época, hoje dizem que ele tá uma flor. Eu nunca mais tive contato. Tive contato uns 3, 4 anos atrás, quando fui tentar vender lá coisa com ele, em São Paulo, ele tá em São Paulo hoje, ainda tá no grupo Brookfield. Dizem que ele tá uma flor, mas naquela época ele era um homem compressor. Que eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a inteligência dele era tão grande que quando ele pegava os caras menos, eu não importo menos. Vamos lá, o QI do cara era 100, o meu era 70. Hoje ele estava demitido. Hoje ele estava demitido. Hoje é totalmente humanizado. O que ele fazia não existe. A nossa época era xingado, a gente era xingado. Era outra época. Não que esteja certo. Sim, mas assim, eu acho que forjou coisas ruins. Tem alguns traumatizados e outros que eu falo sempre que são uns trampolins da vida. Ou você enfraquece e fica chorando, ou você pula aquilo e vai se fortalecendo. Então, por que eu estou contando até esse caso? Porque eu fui reclamar com ele que ele estava sendo muito duro comigo e com a equipe. E ele falou, você acabou de tomar uma dupla, não acabou? Eu falei, acabei. Você não foi treinado como Senior 1, você foi para Senior 2, não foi? Eu falei, fui. Eu estou te cobrando como Senior 2. Você não é bom?
Você não tomou a dupla? Se vira. Ou seja, mais um teste para tua... Então, assim, o que ele me deu ali foi o entendimento do seguinte, cara... E aí eu reclamava, para concluir, eu reclamava com ele assim, pô, tem um monte de gente lá que faz, que você deve te lembrar, faz oil and gas. E não faz nada, essa galera não trabalha. Pô, aqui é capital aberto, CVM e tal, empresa grande. E os caras estão ganhando lá, pô, a avaliação de desempenho que tinha a cada X horas, né, de trabalho. Os caras estão ganhando avaliação de desempenho melhor que a minha e eu tô aqui me ferrando num cliente gigante. Aprende a olhar pro teu rabo, macaco. Aprende a olhar pro seu rabo, não pro dos outros. Isso eu nunca mais esqueci. Sim. Eu parei de olhar pro lado. E isso eu levo até hoje, né? Eu não olho pro meu concorrente e falo assim, pô, o cara tá melhor do que eu. Que bom. Eu nem olho pro lado. Sim. Eu não fico nessa maluquice de tentar... Evita de muito problema de ansiedade. Porque a pior coisa que eu acho que o ser humano fica é olhar para o lado, por que para ele deu certo, por que para mim não deu, por que eu sou melhor que ele está se dando melhor que eu, por que ele começou depois de mim está melhor que... Então, assim, você acaba só martelando ao contrário. Você não se mexe. Você fica parado. Você fica arrumando culpados na tua vida em vez de dar um rumo para a tua vida. Exatamente. Deixa eu só explicar, às vezes, que o pessoal está ouvindo, que você falou de oil and gas, que é o mercado de óleo e gás, tá? Mercado de petróleo, que era um mercado que tinha tá, bastante apto no inglês. É uma cadeia mais complexa, são trabalhos mais complicados, mas parecia que não se fazia nada, porque quase ninguém entendia nada, né? E quando você faz as CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, são empresas que têm ações na Bolsa, são obrigadas a ter auditoria, porque muita gente não entende por que existe auditoria. E, na verdade, o pessoal gosta de ações, gosta de investimento, mas não sabe decifrar a contabilidade. É o que eu falo, a contabilidade, gostando ou não, tem que saber. Porque tudo é contabilidade. Verdade. Hoje tudo é contabilidade. Deixa eu mudar um pouco aqui o assunto. A gente está falando de Ernst, Deloitte, todo esse desafio. Eu sei o seguinte, que foi numa dessas empreitadas na Deloitte que você decidiu sair. E assumiu uma posição de controladoria ou controle, como a gente fala aí. E conta um pouco disso também pra gente. Qual foi a empresa, o tamanho da empresa? Eu fui para a Brookfield, na construtora, hoje Tegra, né? Na época era Brascan. Eu auditava o grupo Brascan pela Deloitte. E um dos meus principais clientes do grupo Brascan era a BISA, né? A Brascan Incorporadora S.A., que depois virou Brookfield e depois virou Tegra. E o Cristiano, na época, que era o CFO, a gente já tinha conversado algumas vezes, né? Para ele me chamar para compor o elenco, compor lá o time dele. Só que eu sempre fui chamado para ser, sei lá, analista, supervisor. Falei, cara, já me ferrei muito aqui, cara. São 8 anos nesse negócio aqui, não vou... Eu acho que é um retrocesso, eu vou continuar aqui até aparecer um negócio melhor, porque... Lá na Deloitte tu já liderava a equipe? Sim. Quantas pessoas mais ou menos? Na Deloitte, assim que eu cheguei como assistente 3 ainda, não era sênior. No momento que você vira sênior, que normalmente é o 4º ano, indo para o 4º ano, você começa a liderar times, né? Então eu tinha alguns times, eu tinha o time da Brascan, eu tinha um time de oil and gas lá da SBM, normalmente 3, 4, 5, no máximo. 5 pessoas, tá. Sempre. Que já é complicado. Já. Porque é um pessoal cheio de ego, cheio de vontades. Não, são pessoas, né? São pessoas. Mas naquela época as pessoas vinham, o pessoal achava que sabia mais que o outro. Tinha uma disputa grande. E todo mundo queria ser promovido e assumir cargo. Na verdade, a regra era, se você não treinar o de baixo, você não sobe. Então, se o de baixo não tiver apto a subir, você também não sobe. E também tinha uma outra regra. Na sua avaliação, não existia congelamento. Existiam casos esporádicos de congelamento. Sei lá, aquele ano o cara foi muito mal, vamos segurar ele nessa posição dele, ou seja, ele não vai ser promovido. Mas normalmente, ou você subia, ou era rua. Você não estava apto. Exatamente. Enfim, então... Uma pressãozinha de leve para a pessoa. Mais do que você já tinha. Tranquilo. Mais do que você já tinha, né? Então, na época, a Brookfield, ela me chamou quando eles fizeram a compra de 2 empresas no mercado. Compraram a Company e a MB Engenharia, que foram 2 empresas de porte médio para grande, e aí a Brookfield é um monstro. Saiu, assim, era muito grande. E ali eles me chamaram, cara, vem que eu preciso que você ajude aqui, porque agora o negócio aqui está muito grande. E foi quando eu ingressei na Brookfield. Aí eu saí em 2009, eu acho, que
Eu saí da Deloitte e fui para o time da Brookfield para ajudar no que eu pudesse, porque tinha todo um processo de fazer com que os sistemas operacionais das empresas compradas migrassem para a Brookfield, fazer com que essa relocação, esse relocation de pessoas também, se mudar as pessoas lá de Goiânia, de São Paulo para o Rio, porque a Brookfield era no Rio. Então existia um processo. Quem vinha, quem não ia vir. Você tem que entrevistar todo mundo, eram 70 pessoas. Ou seja, era aculturar uma porção de gente de empresas locais, uma cultura diferenciada, sistemas diferentes, ou seja, ia ter uma briga boa. Boa. Interessante. E isso custou muito das tuas horas e da tua saúde? Custou. A Brookfield, eu costumo dizer que ela foi uma segunda escola. Porque na Brookfield a gente aprendeu de tudo um pouco, né? A Brookfield, ela, por ser capital aberto, uma empresa que ela é subsidiária de uma empresa SEC, que é uma empresa de capital aberto lá fora, o que é a CVM no Brasil, tem a SEC nos Estados Unidos, e a Brookfield lá fora é aberta. Então, por essa definição, existem alguns parâmetros de controles, né, e de reporting obrigatórios, além dos obrigatórios locais, né? Então, você conseguir trazer todo esse ambiente, mais a junção de pessoas, mais a junção de sistemas operacionais. A Brookfield tinha um sistema operacional, tinha sistemas operacionais distintos nas outras duas, então realmente precisava de punch ali para tocar esse negócio, né? Então foi complicado. E aí eles convidaram, você falou que não queria mais, queria cargo de gerência, não mais cargo de supervisão analista, tu assumiu o cargo. Aí quando você entrou lá, começou a tocar o dia a dia, a gente sai apavorado, que a gente sempre acha que não é capaz. Sim. Porque numa empresa, uma consultoria grande, a gente aprende muita coisa, mas aprende a revisar. Sim. E o fazer é um processo que a gente fala, você que a gente sabe fazer? Porque revisar, até porque Steve Jobs sempre falava que não gostava de consultoria. Ele não admirava os consultores, porque ele falava que eles vêm pedindo para que a gente faça, para eles revisem, mas eles mesmos não sabem fazer. Isso já mudou bastante, né? Porque hoje o que a gente aprende com benchmark, os clientes você faz e tudo mais, você vê que muita gente faz também mais ou menos. Mesmo estando fazendo aquilo todo dia, a gente vai lá e mostra como é que faz mais performance e eficiência. Não que a gente seja melhor, a gente acaba tendo muito mais benchmark, ou seja, eu consigo ver muito mais empresas, pego tudo que é bom de hoje, que eu não sabia e aprendo, então tu está sempre estudando e aprendendo. A pergunta, quantas pessoas tinham nessa época no teu desafio? Qual foi o teu maior desafio lá? E como você saiu desse desafio? Juntar todo mundo que estava embaixo, eu tinha algumas áreas que não respondiam diretamente para mim, mas que o reporting era para mim porque eu fechava, eu consolidava. Então a Brookfield na época tinha 480 empresas embaixo, SPEs. Só isso? Só. E você tinha que consolidar todos esses números numa única célula aqui, né? Numa única empresa que a gente chamava de holding. Ou seja, consolidar é eu pegar todas as informações contábeis, financeiras de todas elas, juntar numa informação só de tudo aquilo, anulando o que é comum, para mostrar para eles como é que está o grupo daquele tamanho. Né? Como é que tá o grupo a consolidação é mostrar uma imagem só do grupo todo. Porque hoje tem muita gente que fala que tem várias empresas, mas ninguém consolida. Isso. O cara toca uma empresa separada, ele não consegue formar o grupo, que a gente fala muito de grupo, todos os faturamentos são consolidados. Exatamente. E aí qual foi o desafio? Então, respondendo a sua pergunta, na época nós éramos 70. Contando controladoria. Saiu de 3 a 5 para ter 70. Não tinha reporte direto de 70, mas o meu reporte direto devia ser uns 20 e poucos. Que é coisa pra caramba. 30, por aí. Seja, porque o fiscal era muito grande. Porque você administrar teu tempo com 5 pessoas embaixo, no máximo, você consegue. Sim. Quando tem 25, aí que vem um bom chefe. Ele consegue dar atenção aos 25 ou mais. Porque você vai fazer, se vira, senão mesmo te vira, né? Te vira, te vira. Aí que vem o amadurecimento profissional. Cara. Ali, cara, eu apanhei bastante, né? Então, respondendo a tua pergunta, quantidade de pessoas, sim, era isso. Mas a gente trocava muito, a equipe era muito legal. A gente trabalhava muito. Eu na Brookfield trabalhei mais do que na Deloitte. Quê? Por quê? É impossível isso. Mas por quê? A Brookfield ela cresceu muito rápido. Ela saiu de uma carteira de clientes de 9 mil clientes, quando era só a Brookfield, só a Brascan. E quando eu comprei minha Engenharia Company, ela passou por uma carteira de quase 20 mil. Então, cara, o negócio cresceu absurdamente. Então você tinha que arrumar a casa, criar controles, trazer as empresas para dentro para um controle único, né? Trazer aquele número que para o antigo acionista da NB Engenharia era um número e para a Brookfield tinha que ser outro. Então você tinha que consertar o balanço dele para refletir o teu. Então, isso tudo, a coisa acontecendo. E aí no meio do caminho, como se não faltasse muita coisa para fazer, né? Aí respondendo a tua pergunta do desafio, a Brookfield foi para o SAP, projeto SAP.
Coisinha fácil também. Cara, ali foi. Inclusive ali custou meu casamento. Meu primeiro casamento custou ali. Porque, cara, eu virava a noite todos os dias. Todos os dias. Então, a gente fala virar a noite todos os dias, as pessoas acham que a gente não virou. E você fica tão adrenalizado que você não dorme. Não, você sabe que você não vai dar conta. Porque cada um reage de um jeito, né? Tem gente que tá nem aí, vamos lá, então pega as contas e vai embora. Tem certas pessoas, eu particularmente, assim como você, que eu sei que você também é assim, a gente, quando assume uma responsabilidade, você quer entregar? Você vai ter que entregar. Você assume outra responsabilidade. E era muito trabalho. Era muito trabalho. Era assim, um negócio absurdo. Todos os dias, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Todos os dias. Sábado, domingo, feriado. E acabou que o SAP, mesmo assim, ele não entrou 100%, né? Ele entrou meio que, vamos lá, mas era uma vantagem, porque a concorrente, a Cyrela, ela naquela época, ela já estava quase, 2 anos carregando o sistema antigo e o SAP. Então a gente foi até na Cyrela para entender o que estava acontecendo, para aprender e trazer para cá. Então, como desafio, eu vou te falar, cara, assim, o SAP... Implantar o SAP é um desafio. Cara, é gigantesco. É um negócio, assim... Uma empresa que era na época de 4, 5 bi de faturamento, 400 empresas por consolidação, muita operação estruturada financeira. O que é operação estruturada? CCI, CRI, opção de papel, aberto na bolsa. Papel que a gente fala papel de dívida, né? Isso. Captar dinheiro para poder tocar as SPEs, que são sociedade de propósito específico, né? Isso. Que faz para fazer um empreendimento, tudo mais. Hoje está na moda, o mercado imobiliário continua bombando em alguns estados. Mas eu ia te fazer uma pergunta que é o seguinte. O SAP custou teu casamento, mas hoje ele te sustenta. bom paradoxo. Não é porque a gente conversou um pouco, conheço bastante a tua história, ou seja, assim, hoje um dos caras que eu conheço que mais reimplanta SAP é você. Sim. Né? Eu tive um sócio que ele era o mestre do SAP, que era o André Rangel, né? Deus o tenha lá, e ele falava assim, cara, ninguém implanta SAP bem, porque eu consigo, com a licença do estagiário, entrar na conta do presidente, que era o limite de alçadas internas do SAP, ele conseguia ver que não era implantado direito, então ele conseguia ter acesso, ou seja, tinha uma margem para fraude muito grande. E você, hoje, é o cara que é chamado para reimplantar aquilo que foi implantado no padrão. Sim. Então, aquele processo todo de não dormir lá atrás, te gerou hoje uma grande demanda da sua consultoria, né? Sim. A gente hoje, obviamente eu não faço nada sozinho, a gente tem um time, são pessoas bem capacitadas também dentro do SAP, até mais do que eu. Eu costumo brincar que eu sou o Lex Luthor, né? Só penso na maldade, alguém vai lá e faz. Na maldade, na bondade. O trabalho tem que ser bem feito. Exatamente, só penso na forma de fazer, alguém vai lá e faz. São pessoas às vezes mais capacitadas até do que eu. Mas a gente hoje, a gente fez reimplementação de alguns clientes grandes, né? A gente pode falar? Posso. Já pode Não, falar com verdade? Então, eu sei que tem o que a gente tem que falar. O pessoal vai odiar a gente, alguns vão amar. Mas é aquele clube que tem a maior torcida do Brasil. Não sei, é o Mirassol? Não o Bangu também não. América, o Mequinha? Não, Flamengo. E o Flamengo, você foi no auge do Flamengo que foi chamada, né? Foi. O Flamengo deu tudo que era título, Gabigol bombando. E aí não tinha como pagar a folha, né? Folha no Excel. Imagina a folha do pagar o Gabigol. Porque eles tinham, a Flamengo foi o seguinte, eu fui chamado para ajudar a contabilidade a fazer o link, fazer a conexão entre a contabilidade e a auditoria, que era da Ernest, que mais uma vez, Mauro Moreira. Eu caí lá, o Mauro Moreira, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim te atender. Ele, como assim? Eu falei, me contrataram aqui para te ajudar. A contadora era conhecida, né, do meu sócio, do João. Esse Mauro Moreira foi o sócio que entrevistou. Foi. Sócio da Ernest. Mundo é pequeno. Mundo é pequeno. Ele era o sócio responsável pelo Flamengo. Já auditava o Flamengo na época. E beleza, eu fiquei lá alguns dias, aí a gerente contábil, ela começou a falar que o SAP estava dando muito trabalho, que implementaram um SAP Standard, que é o que normalmente acontece, no SAP entra, ele implementa o Standard. Então, todos aqueles relatórios prontos, que normalmente o sistema anterior, que você já tinha desenvolvido um monte de relatórios, some tudo, da noite para o dia. No momento que vai para o Go Live, que o SAP entra em ação, é o que está lá. E você, eu tinha um relatório de coisas a receber que trazia 50 colunas, o SAP está em 2, cadê minhas colunas? Você tem que fazer.
Se você não soube desenvolver no momento da contratação do SAP, que é uma coisa que a gente também entra às vezes, no momento da escolha do ERP, sim, e na discussão técnica. O importante é vocês entrarem ali como consultoria. Exatamente. Aí é o melhor dos mundos. Participar da parte de mapeamento de processo, entender então os gargalos, porque senão vai no padrão. Exatamente, vai no padrão. Para uma empresa de varejo, para uma empresa de indústria, vai ser tudo igual. E aí o Flamengo, eles tinham implementado o standard e estava com muito erro de folha. Então eles estavam tendo que calcular no SAP e calcular fora do SAP. Retrabalho total. Retrabalho total, né, que eles não tinham, né, mas eles estavam tendo que reconferir bastante coisa, aquilo estava matando o pessoal do BP. E aí, me perguntaram, cara, você pode ajudar? Eu falei, cara, posso. Aí eu chamei um pessoal que eu já conhecia de SAP, a gente sentou lá, fizemos uma reunião e rodou, né, o projeto rodou. Então a gente reimplementou folha do Flamengo inteira no ano de 2019, que foi o ano do Flamengo. O ano do Flamengo. Então, em dezembro, a gente estava lá, rodando sistema para poder calcular a folha certa. Mas esse não custou o casamento, não? Não, já tinha ido. Já tinha ido. A gente pulou um pouco uma parte aqui, mas lembrar que você foi controller da Brook, depois você assumiu como CFO, né, na Fator. Sim. Depois você passou para outros negócios. Tem 2 negócios que me interessam. Acho que vai interessar para o público também, em geral, aqui, para os ouvintes ou para o assinante, que vai virar canal também. A pergunta é aquela assim, vamos falar de Tomorrowland. Tu que é um homem totalmente avesso à balada, essas coisas assim que te chamam mais para o dia a dia, para a noite. Como é que foi isso, cara? Conta essa história. Porque assim, tu veio de Olaria, tu não falava inglês, tu fez só os 2 cursinhos, CCA e Cultura, o pessoal tem que ir para fora, às vezes volta sem falar. Tu tinha necessidade de falar e esse inglês te ajuda muito hoje. Muito. Mas muito. Eu sei porque muito. Assim, tu fala inglês, todos os termos técnicos no mercado financeiro, de gestão, em São Paulo e Rio se fala muito inglês, é normal. E a gente tenta vigiar para não falar tanto aqui. Como é que foi defender o projeto? Como é que foi defender? Porque a gente fala muito de business plan, né, que é um plano de negócio, mostrar como é que o negócio seria. Todo mundo diz que no papel tudo é lindo, mas na hora de convencer investidor e equipe é muito mais difícil. Sim. Conta pra gente esse processo. Vamos lá. Na verdade a gente pulou bastante coisa aqui, né? Sim, mas eu quero que você conte como você chegou lá, mas o final da história é um Tomorrowland. Sim. A Adson, ela começou a trabalhar com uma empresa de entretenimento de São Paulo, chamada DC7. Eles são muito grandes, né? Quem me contratou lá foi o Rodrigo, que é o CEO. Cara bem fora da caixa, cara muito inteligente. E aí apareceu na mesa para ele defender o Tomorrowland, né? O Tomorrowland já tinha vindo para o Brasil em 2015, eu acho, ou 12, e foi muito mal feito, foi muito mal sucedido, por N motivos. Ou seja, era um Rock in Rio diferenciado que não deu certo. Cara, não deu certo. Então os gringos tomaram pavor, né? Os belgas tomaram pavor disso. E o Rodrigo, com a cabeça totalmente fora da caixa, começou a desenhar um pitch de venda, ou seja, um PowerPoint ali, cheio de informação, para convencer os belgas a trazer isso para o Brasil, né? E é isso que você falou, né? Quando você participa de um negócio desse, você fala assim, cara, olha onde é que eu tô. Exato. Olha o que eu tô discutindo com o CEO de ramos de olaria do mundo. E assim, para encurtar, obviamente, deu tudo certo, graças a Deus, foi Mas apresentado. Defendeu aonde aqui? Não, o Rodrigo. O Rodrigo defendeu tudo que foi feito aqui e os caras não queriam falar com ninguém. Porque assim, o negócio, Brasil para eles era um negócio tão estranho, eles não tinham essa confiança que ele não queria. Então, ele defendeu e, por graças a Deus, trouxemos o negócio para o Brasil em 2023. No primeiro ano de 2023 eu ainda estava lá como head de finanças, né, tocando, além de todos os projetos que a DC7 toca, estava tocando o Tomorrowland junto. Para mim foi um aprendizado, assim, entretenimento nunca tinha feito. Como auditor você vai passando em várias indústrias, sim, né? E eu até pela Adson mesmo eu não tinha passado nada de entretenimento. Passei por games, passei por algumas outras coisas. A gente vai voltar à história do games para a gente finalizar com essa história que ela é muito boa, por isso que eu pulei ela. Porque você vai mostrar que aquela oportunidade te fez abrir a Adson. Sim. Né? Veio o processo, tu arrumou um novo sócio. Sim. E depois você acabou tocando sozinho, empreendeu por força e espontânea pressão. Que é o teu caso sempre assim. Sempre assim. Coisas da vida.
Mas, cara, deu tudo certo, assim, não foi o melhor das edições, mas é normal, assim, os próprios belgas entenderam que era normal, era uma curva de aprendizado, né? E o segundo ano agora, eu já não estou mais lá desse set, né? Um dos nossos trabalhos é esse, a gente meio que entra, ajuda. Você vai dar ajuda, melhora, e às vezes você vai ver que não precisa mais, que é normal, até bom. Não, a gente costuma dizer na Adson o seguinte, que a gente precisa ter início, meio e fim. Apesar de a Mil, o Flamengo, que são meus clientes 5, 6 anos. Mas o normal, quando você entra para vender, quando você entra, cara, ó, eu vou entrar, tua dor é essa, eu vou consertar isso aqui e depois você toca daí, beleza? A nossa forma de trabalhar sempre foi, eu não quero ser vírus de ninguém, não quero me atachar a ninguém e ficar ali. Então, esse ano agora, 2024, foi muito melhor a edição. Não choveu o que choveu na edição 2023. Que é algo que você não consegue prever no plano de negócio. Exatamente. Mas, cara, aprendi muito, assim, fazendo ali com o Rodrigo, entendendo como é que são as coisas, o que ver, porque, assim, cada negócio é um negócio. E um business plan, assim como um pedaço de papel, cabe qualquer coisa. Sim. Mas não adianta você chegar lá e botar um número e fazer uma projeção do número doido, que os caras lá entendem muito mais do que a gente. Sim. É o negócio deles. E faz uma pergunta que tua resposta não for boa, acabou toda a tua defesa. Então tinha que fazer um PowerPoint que tinha tudo. Que já se protegia de qualquer pergunta, que já se protegia de qualquer dúvida. Ele fazia as próprias perguntas já. Que é uma grande tática técnica que o pessoal não sabe, faz as perguntas você. Vocês devem me perguntar, você já tem a resposta. Você tem que Você inicia as perguntas para o cara limitar e fala assim, cara, se o cara pensando tudo, eu já pensei de pergunta. Você tem que ter, porque uma das coisas que a gente faz também na Adson, que, enfim, em algum momento a gente vai passar por isso, mas é M&A, né, sell side by side. Quando você vai para uma reunião dessa, de compra e venda de empresa, você tem que ir preparado para isso. Porque se o outro lado da mesa, que está um advogado do cara que quer comprar ou vender, começar a perguntar e apertar alguns botões ali que te machuquem, você tem que ter a resposta para esse botão que te machuca. Então isso, eu acho que a dificuldade maior é isso, é você prever algum tipo de cenário. Então você tem que estar muito antenado do negócio. O Rodrigo era muito antenado do negócio. Ele conhece as entranhas do negócio, entendeu? Entendi. Então a gente só ajudava em questões de número. Pô, mas isso aqui não faz muito sentido. Aí você começa a fazer o que você falou. Você começa a trazer informações de outros negócios. Para fazer sentido naquele número. Então às vezes é coisa fora da caixa. Puta, sei lá, eu passei por uma PET. O que tem a ver a PET com Tomorrowland? Não, mas peraí, tem uma curva aqui de ticketing que pode ser diferente. Aí você cara, é verdade, pode ser que seja diferente. Então essa beleza de você agregar um negócio por outros negócios é legal. Mas foi uma experiência assim, quando eu fui para a Bélgica foi um negócio... Porque assim, a gente tem muita história para contar. Então eu quero, o pessoal sabe, mas a gente vai fazer um outro episódio contigo voltado para as pequenas e médias. Tá bom. Tá? A gente vai falar disso porque tá na moda empreendedorismo, todo mundo quer de vender algo a virar palestrante, como tá muito na moda, tem muita gente falando muita coisa. A ideia do Nux 360 é a gente trazer um pouco da prática, né? Porque você falar de um assunto e dominar, que eu posso ensaiar, falar várias coisas, você também, a gente vai parecer que a gente faz muita coisa. E na prática, a gente sabe que depende de muita coisa, muita gente, muito sistema, muita vontade. Para empreender, tem pessoas que decidem. Tem pessoas como você, já fizeram várias coisas, no final não deu certo, você volta, vai buscar emprego de novo e tal. E chegou uma hora que o Diego cansou de buscar emprego. Ele estava numa empresa que estava ganhando muito bem, trabalhar em Orlando, né? Sonho de todo brasileiro é ir para Orlando agora, para estar na moda é para Orlando, parece que todo mundo quer trabalhar com o Mickey. E você foi para lá buscando um sonho e sempre o auditor tem aquele dedinho, né? Mas calma aí, ninguém olhou isso daqui. Aí, essa história vai finalizar um pouco esse quadro, nosso aqui, o primeiro episódio, porque tem muita coisa para a gente fazer, a gente vai aprender cada episódio que passa, a buscar mais o que o público quer, o que eles querem, os ouvintes. Façam perguntas, né? Deixa aí embaixo a sua perguntinha que a gente vai responder, ou pelo Diego ou por outra pessoa em outro episódio, o que quer que seja. As perguntas vão ser feitas, vocês vão participar com interação. Mas e depois eu gosto de fazer uma pergunta, porque a gente amadurece. Sim. Eu vou terminar com uma pergunta para você vai responder essa. Lá vem o Homério. Uma perguntinha boa para você. Mas conta a história dessa empresa de gamers, de Orlando, e o que aconteceu ali que você decidiu, foi obrigado a abrir a Adson, para a gente entender. Era uma empresa de games, de artes e entretenimentos digitais, chamada Red Zero. E na época eu estava como CFO na FSD, que é a maior de comunicação da América Latina. Como sempre, só cargo de CFO, nunca mais desce, né? Depois que assume, né? Ainda bem, né? Pelo menos eu me dei bem, fui no meu esforço ali, mas vamos lá.
eu assumi como CFO. Quem me entrevistou foi o Marcos Tartucci, pessoa de São Paulo, cara, assim, amo o Tartucci. Se estiver vendo, beijo. Cara, sensacional, assim, como ser humano, como profissional. E aí ele me levou para... Ele já me ganhou quando ele falou que era uma escola de games. É meu mercado, assim, meu mercado. Tu é consumidor e ainda vai ganhar dinheiro que você passou. Eu jogo videogame, eu vejo muito filme, entretenimento, assim, me reencontrei na DC7, uma empresa de entretenimento, me apaixonei pelo negócio, nunca tinha feito, e o negócio fora da curva. Enfim, mas na época, isso foi bem antes, né? Isso foi antes de abrir a Adson, né? Uhum. Tartucci me levou para ser CFO e aí, enfim, logo nos primeiros meses a gente se viu ali obrigado a rever o budget, né? Porque nem o budget, rever o business plan, rever o negócio, o plano de negócio da companhia, porque a companhia não estava rodando, não estava virando. O Tartucci já estava 1 ano e meio. Rodando e virando é dando resultado. Exatamente. Né? A gente chama que ela não rampava, né? Ela não crescia, ela não conseguia chegar no break-even, ela não conseguia se equilibrar nas contas. Estava se pagando. Exatamente. E aí eu cheguei para ajudar ali o Tartucci e o Arthur. Tartucci CEO e o Arthur COO, que era de operações, eu cheguei com o CFO. CEO para as pessoas, CEO, explica um pouco aí porque se leva o que a gente chama no nosso mercado para a gente hoje tem uma opção de nome que nem eu sei mais. Que eu nem sei mais. Mas o CEO era o CEO, é o Chief Executive Officer, o cara que é o presidente. Sim, o presidente da empresa. Presidente da empresa. O CEO é de operações. Operações, o CFO que você foi muito diretor financeiro. Exatamente, financeiro. O ativo financeiro acaba assumindo várias áreas. Né? Exatamente. E aí eu cheguei para ajudar a arrumar a casa e tal, essas coisas todas, para tentar refazer esse business, né? Tentar fazer com que o negócio rodasse ali da melhor forma. E aí com 2, 3 meses, cara, a gente ia para Orlando, assim, meio que, sei lá, cada 45 dias, mais ou menos. Tu ia como, Diego? Fala pra mim que tu viveu a vida de rico. Tu fala que tu foi favelado, não, deixa esse negócio mas tu ia de jatinho. Fala, conta pro pessoal, o pessoal tá na moda andar de jatinho. Vamos lá. Não quero que fique essa foto. Não, mas a empresa acabava chegando, ou seja, a empresa investiu muito no executivo. Não, investiu demais. Você ia de jato, correndo risco do caramba, porque vocês, na tua história, eu peguei um erro de auditoria. Porque você sabe que não podem viajar no mesmo avião os diretores e nem o presidente. Mas você falou pra mim, eu sou ex-auditor, cara. Eu vou pegar sempre. Esse é o risco grande da empresa. Se o avião cai, acabou o negócio. Mas enfim, a gente ia lá para... A gente tinha uma comunicação muito direta com os donos, que era em Orlando, né? Era em Winter Park. Maravilhoso. Onde era a faculdade. O nome da faculdade era Full Sail. Lá fora eles são muito grandes. Muito grandes. Eles têm um negócio que eles chamam de Hall of Fame, que todo ano eles induzem pessoas que estudaram, que estão em voga no mercado. Sim. Então, os holofotes da... Cara, eles fecham a cidade. Quem tá conheceu esse holofote? O Nicolas Cage foi lá receber prêmio, a gente estava lá com o dono da empresa, assim, um negócio fora da caixa, total fazendo. Gente, é isso mesmo? Mas enfim, aquele Drax que fez o filme do Guardiões das Galáxias também estava lá. Enfim, que são pessoas que trabalham com esses caras, entendeu? Então os caras vão lá e vão dar premiação de surpresa para os caras que eram formandos da faculdade, hoje estão no mercado, mas estão muito em voga no mercado, né? E aí a gente começou a pegar aquele negócio e tentou dar uma virada no negócio, né? Porque o negócio estava no vermelho há muito tempo. E aí nessa tentar dar uma virada no negócio, o que você falou, o famoso dedo podre de auditor, né? Sim. Eu botei o dedo e tava faltando imposto no negócio. Falei, gente, cadê os impostos? Ninguém paga imposto. Aí ficou um negócio meio de doido. E aí eu fui perceber que toda a parte de imposto, que às vezes não pagava imposto nenhum, tudo era compensado. Tudo compensado, sem ver nenhuma conta de crédito. Tudo compensado. Eu falei, gente, está tudo errado, não pode ser. Minimamente ali, cadê o IR Fonte, né? De funcionário. Tinha funcionário na empresa. Sim. Alguns tinham, a gente tinha no Brasil 12 escolas, entre Rio e São Paulo. Tudo era compensado. Eu falei, bom, tem um erro grave aqui, né? Isso é apropriação indébita. Sim. E aí quando eu comecei a puxar esse novelho, cara, veio todo o resto, né? Sim. Os caras estavam compensando um caminhão de imposto que não podia compensar, compensando com outro imposto federal também que não podia compensar. Enfim, essas coisas que a gente... Criando um passivo que a gente chama que é uma dívida oculta. Sim. Que ninguém sabia, desconhecia, e até em si os acionistas lá fora acharam que está tudo bonito. Tudo bonito. Mas por quê? Pelo desconhecimento técnico. Por exemplo, o Tartucci, ele é um cara genial na parte de operação. Genial. Só que é isso, ninguém é bom em tudo. Ninguém nasceu sabendo tudo. Eu sou bom num quadrado, o Homério é bom no outro quadrado. Pô, se eu me junto com o Homério,
eu ganho 2 quadrados. Ganha mais potência de conhecimento. Se eu me junto com mais o fulaninho aqui, que é um outro quadrado, cara, agora eu tenho 3 quadrados. Sim. Às vezes é difícil, até na hora que você vai vender isso para o empresário, sim, ou para o entrepreneur, né? O cara que está empreendendo ali. Empreendedor, empresário, eles têm dificuldade de entender o quanto envolve anos de... Eu estou contando essa história porque as pessoas, o cara é consultor, mas olha quanto tu tem de bagagem executando. Já sentou do outro lado, já teve dívida nas costas, problemas com acionista em todo lugar do mundo. Então, falar o idioma, resolver problema em outro idioma, que é outra coisa difícil. Sim. Então, é isso que a gente está trazendo um pouco contando a tua história. Então, assim, essa é uma dificuldade grande, de as pessoas entenderem que tá bom. Então, eu não conheço, eu vou chamar quem saiba. A gente faz isso com o médico, cara. O médico está ali para isso. Você não tem, você está com uma dor, você vai no médico. Sim. Você não se trata sozinho. Então, tem muita empresa que tem uma dor, tem um problema de saúde e não se trata. O cara toma Nescau com vitamina C. Toma um placebo, que a gente chama, né? Vários paliativos e vamos lá. Até a hora que dá um problema sério, o cara se enterra numa maca. Que é o que acontece nas empresas. A empresa está quebrada, o cara procura ajuda. Sim. A Inês está morta. Só para acender mais vela. Acender mais vela. A vela já está acesa. E aí, no final do dia, a gente foi tentando. Só que quando a gente foi apresentar para os donos dos Estados Unidos isso, os caras ficaram revoltados, né? Assim, mas um nível hard. Assim, cara, não quero mais saber do Brasil. Fecha tudo. Decepção. Como assim fecha tudo? Cara, fecha tudo. Aí a gente mas desenvolve, né? Tipo, o cara não queria nem desenvolver. Vai fechar mesmo. E aí os caras sumiram. A gente voltou pro Brasil, rabo entre as pernas, a gente pegou o avião para ir lá defender o novo budget, né, e tal, o novo business plan. E a gente voltou pro Brasil com o rabo entre as pernas, ficou lá o silêncio no rádio, né, o radio silence ali por, 5 dias, e aí voltou os advogados e eles lá fora, cara, faz uma autofalência. A gente faz o quê? Faz uma autofalência. O BMA sempre foi, né, o nosso advogado lá. Barbosa Munique Aragão. Sim. Escritório gigantesco, sim, né? Conheço. Brasil, mas eles são no Rio, né, mas enfim. E aí a gente chamou o BMA, que já era o nosso escritório, os caras, no Brasil fizeram 3. A gente consultou aqui no Brasil, fizeram 3 autofalências. Normal é você ser falido, né? Alguém decretar a tua falência. Alguém fala por você o que você não quer falar. Exatamente. Algum fornecedor, normalmente, como é que acontece no mercado, é isso. Se você não paga o fornecedor vai lá e te decreta a falência. Ele pede a tua falência. A gente queria pedir a nossa falência. Mas, obviamente, depois eu fui entender. Quando eu sentei com o CFO lá de fora, até de CFO para CFO, eu fiquei, cara, por que vocês estão fazendo isso? Eu sou sempre fui um cara curioso, eu quero entender. E eu fui ver que tinha uma regra do imposto de renda lá fora, né? A nossa aqui é a Receita Federal, lá é a IRS, né? Que todo investimento fora dos Estados Unidos que tiver comprovação de que que quebrou, que foi um investimento sem retorno, você pode compensar 35% do teu investimento total. Do teu investimento total, em dólar. Pô, quanto foi esse investimento dele? Eu vou falar para você, eu acho que foi na casa dos 50, 60 milhões de dólares. Os caras estão tentando salvar os dedos, né? Já tinha ido embora. Não, é isso. No final do dia você corta. Outra coisa que a gente fala muito com algumas pessoas, né? Que o cara abre vários negócios e você fala assim, cara, esses 2 aqui... Fecha? Parece que é filho. Não, tô matando o meu, cara, fecha. Vai quebrar todo o resto. Porque a gente vê muito, um modelo de negócio que era bom no ano, bom no outro, ficou ruim. O cara acha que ele vai virar, porque ele está olhando para aquilo todo dia, vai virar e não muda, porque é o mercado consumidor que demanda, né? Sim. A gente mostra. E o cara tem 10 lojas num estado, ou em 2 estados. Ele não consegue gerir como unidade de negócio. Ele gera como um negócio. Então ele gera pelo caixa. Acaba pegando coisa ruim, deixando viva, em vez de deixar morta para abrir novas coisas boas. E isso é que vocês fazem bem na ADES. Mapear esses negócios e tal. Mas no final você fez autofalência? Fizemos. Fomos até o final. Eu não conheço quase ninguém que tenha feito isso na vida. Já ouvi falar de autofalência pessoa física, nunca tinha ouvido falar pessoa jurídica, nem alguém que tenha feito. Então, assim, de consolidação de balanço, parte de construção, parte de indústria, tu fez muita também, empresas internacionais, empresas de vinho, tudo que, ou seja, a consultoria ela abrange uma gama de negócios, segmentos, de experiência que a gente tem, sim, que às vezes para os donos que eu vejo de muita empresa, até empresa grande, falta alguém para falar a mesma língua. Eu acho que é isso que a Adson pode agregar muito nos negócios. Né? Assim, e eles te ouvem, Diego, quando você vai abordar isso, eles te ouvem, as pessoas estão te ouvindo. É porque assim, você quando vai fazer uma conversa com um dono de negócio, você não tem aqui 1h30, 2, para contar a tua vida inteira, ó, fiz isso, aí o cara é bom. Sim. Você normalmente tem ali meia hora. Quando tem. Quando o cara não fala assim, cara, você tem 10 minutos.
Geralmente, quanto mais alto o nível, menos tempo você tem. Menos tempo você tem. E o cara normalmente é super arrogante e não quer. Você percebe que ele não quer estar ali. Isso é até uma dificuldade para quem está falando. Você está falando com um cara que ele está visivelmente sem querer te ouvir. Ele não quer te ouvir. Aí ele está dentro do celular. Sim. Mas vou te falar assim, majoritariamente na primeira reunião não te ouve. Não ouve. A não ser que você consiga capturar achar a dor pelo instinto. Pelo instinto. E isso eu aprendi um pouquinho, e a gente sempre aprende, eu acho que ainda tem muito para aprender. Eu aprendi um pouquinho disso nesses 8 anos de Adson, né? Que a gente já, como você falou, hoje são 189 clientes atendidos dentre vários ramos de negócio. Projetos diferentes. Projeto de você só entregar alguma coisa, projeto de longa data, tipo a Mil, que fiquei 5 anos. Enfim, então tem de tudo. Flamengo, que eu estou até hoje fazendo coisa no Flamengo. Então, você tem de tudo. Só que essa dificuldade, ela se acentua quando você não consegue descobrir a dor. Então, no momento que você senta com o dono, com o sócio, com o diretorzão, com quem tem a caneta, vamos dizer assim, o cara que vai tomar um processo decisório, e você consegue descobrir, você consegue fazer a pergunta para o cara, é isso aqui tua dor? O cara fala, E aí você está bem. Porque se você realmente tem a experiência, se você realmente já passou por aquilo, você consegue claramente assim, atravessar ele e falar assim, cara, teu problema é esse, tua dor é essa, teu remédio é esse, já fiz isso no cliente A, B e C. Entendi. Então aí, tipo, em 1 minuto, você dá a resposta que o cara quer. As pessoas precisam respeitar um pouco o tempo das outras, né? Porque, por mais, assim, se não quer me ouvir, não me atenda. Tá tudo certo. Não me chame para a sua empresa. O que eu vejo é que chamam você e não te respeitam como profissional quando a pessoa não quer te ouvir. Eu acho que falta um pouco de educação no ambiente corporativo, de consultoria e tudo mais. Agora, minha pergunta para você é simples. O que o Diego de hoje daria de conselho para aquele Diego que entrou na RNCheck? Essa é a minha pergunta, porque tem muito jovem, Diego, tem muito jovem que está cheio, porque assim, eu dei mentoria para alguns jovens, né? Sim. E estou dando para bem jovens. O que eu vejo muito no coração deles, cara, é um desejo de ser grande, mas não quer viver as etapas. Porque você vê quanta coisa que tu teve gente para te ajudar, que tu era de um jeito, tá de outro. E eu vejo que eles sofrem com ansiedade. Eles sofrem com essa necessidade de provar que eles vão ser alguma coisa grande. Sim. O que você daria de conselho para o Diego mais novo e para as pessoas que estão com essa ansiedade de ser alguém muito rápido? Eu comecei a trabalhar com 22, né? Já trabalho com meu pai desde 16. Uhum. Mas no mercado de trabalho mesmo, eu entrei ali com 22, mais ou menos, 21 anos. O mundo hoje, ele está muito imediatista, né? Com o advento de internet, agora AI e tudo, a gente teve que se readequar a AI, a gente usa a inteligência artificial para algumas coisas e tal, assim, muito pontuais, mas a gente usa, mas está tudo muito imediato. Então a garotada que está subindo hoje, eles sabem que eles têm um poder na mão que se chama celular, computador, internet, o cara varia. São coisas até que as escolas têm que se readaptar, porque não adianta mais você ficar no decoreba lá do Pitágoras, do decoreba de química, física, não adianta. Eu acho que ele tem que mudar a forma de pensar. Como é que eu penso para conseguir aquilo, né? Então, a sociedade hoje está imediatista. Então, o que eu diria, e é difícil, é tentar não ser imediatista, é tentar dar tempo ao tempo. As coisas acontecem, né? Eu tenho hoje 44, não parece, né? Eu tô aqui careca, tô de cabelo branco, tá horrível. Você parece que tá nos 30. 30 dúzias, né? Mas, como você falou, óbvio que ainda tem muita coisa para vivenciar, óbvio que eu tenho muita coisa para ainda trazer de experiência para mim mesmo, mas já são praticamente 20 anos no mercado, apanhando. Sim. Eu não tive pai, não tive no sentido de mercado, né? Não tive ninguém, um padrinho. Sim. Não tive pai nem mãe que vai botar o dedo. Coaching, mentor, zero. Sim. Então eu fui tudo na pancada. É isso, esbarrando aqui, esbarrando ali. E aí um ponto que você falou, né? A gente, para essa garotada também, não esquecer como que foi. Porque chegar lá no final, eu acho que todo mundo fica feliz de chegar no final, seja ele qual for o final. Sim. Mas você tem que entender que tem um meio que tem que ser aproveitado. Sim. Eu acho que o caminho, a forma como você vai caminhar até lá, é que tem que ser olhada com lupa. Só que você não consegue, você está no meio do vórtice, você está ali no meio do furacão, tentando viver, tentando fazer, e amor para lá, e mulher, e vida social, e dinheiro, e o que eu faço. Então hoje,
de novo, né, como um conselho, cara, respira. Calma. As coisas vão acontecer nos seus momentos. Não adianta você apertar um botão do Enter ali, do www, que achar que vai vir uma resposta. Não vai vir. Sua vida não é feita de internet. A sua vida é feita de vida real. Em vida real, as coisas demoram a acontecer. Exato. Essa inteligência emocional é o que vai definir quem manda e quem é mandado, eu acho. Na minha concepção, né, de todo mundo sabe muito, todo mundo é muito bom, sabe mais do que a gente 1000 vezes na parte tecnológica, os caras nascem com isso. Mas o que eu vejo é que muitas das coisas que a gente chama, eu sou mais velho que você, mas o que eu vejo é que a inteligência emocional dá valor ao teu tempo, ouvir de verdade as pessoas. Uma coisa que eu sinto falta é as pessoas se ouvirem. Elas falam, o outro está ali com a cabeça, não falou. Às vezes o cara nem mostra você, mas a cabeça dele está pensando no próximo cliente, na próxima venda, no próximo negócio. Então, assim, nosso conselho para você que está ouvindo o nosso podcast, o NUS, é nós vamos confrontar o jeito que a vida vem sendo levada. Querer levar mais experiência igual a sua, de mercado, experiência, clientes, vivência. Cada tipo de cliente que você falou é um tipo de pessoa que estava lá, é um tipo de temperamento, necessidade, vontade e agilidade. É sempre o impossível que te chamam, né? Nunca é o facinho. É bem difícil o interlocutor, Homero. É difícil você olhar... Igual eu tô olhando pra você, o Homero eu conheço há, sei lá, quanto tempo? 20, 30 anos, sei lá quanto tempo eu te conheço. Bota a minha idade. Mas é difícil você olhar pra um cara que você nunca viu na vida e ler a pessoa. Tudo. E aí é um pouco do que você falou. É você efetivamente dar a oportunidade de você ouvir o cara. Ouve o cara. Antes de você falar qualquer coisa. Esse é o conselho que eu dou pros jovens. Escuta. Quer sempre falar, escuta. Que a vida vai mudar muito. Muitas vezes eu me pego assim, eu estou vendendo para o Homero alguma coisa. O Homero está com uma dor, eu estou lá vendendo alguma coisa. No meio da fala do Homero, eu já tenho a solução. Eu já sei qual é a proposta, quantas horas eu vou gastar, qual é a minha equipe, o que eu vou fazer, como é que eu vou entregar. Se eu atravesso o cara no meio da fala dele, dá 2 1. Ou eu estou sendo mal educado, ou o cara nunca vai querer olhar pra minha cara. Porque ele não deu chance nem dele falar o que ele quer. Então é isso, às vezes esse imediatismo que até a gente tem, né, enfim, na nossa idade um pouco mais experiente, mas essa galera hoje, que hoje tudo é um segundo. Nem imagino, eu acho que isso aí traz muita ansiedade. Mas assim, agradecer você, cara, acho que faltou horas aqui, a gente também não quer delongar muito, que o pessoal também é imediatista em ouvir um podcast, dá para fazer um cinema podcast, mas a ideia é fazer algo que a gente tenha esse bate-papo descontraído. Agradecer pela tua experiência trocada aqui, todos os nomes que você citou, eu fico feliz das pessoas estarem ouvindo isso, vão saber que você lembrou delas. Isso eu acho que é o grande prêmio para quem foi chefe um dia. Pô, faltou muita gente, muita gente. A gente vai ter tempo de falar mais. E agradecer ao pessoal que está aí assistindo ao podcast, espero que gostem, vão ouvir muito mais. A gente vai aprender com cada podcast o que vocês querem ouvir, no sentido de conhecimento, tá, pessoal? A gente não vai falar o que o mercado fala, a gente vai falar coisas diferentes aqui. E Diego, termina aí deixando o seu recado, o que você pensa, você quer... O que você acha que os clientes deveriam te procurar? Porque você é um cara sensacional. Você está aqui no primeiro episódio. Escolhi você a dedo. Que é uma história fantástica. Como tem outras pessoas que eu vou entrevistar também que são legais. No sentido, a história de vida é muito bonita e verdadeira. Deixa o teu recado aí. E a todos vocês já vou agradecendo aqui. Homero, obrigado assim, pelo tempo. Você também veio para o sul, aqui para Santa Catarina, né? Você veio para fazer o podcast. Você fez questão de eu ser o primeiro. Então me sinto totalmente lisonjeado de estar aqui. Eu sei o quanto é difícil formatar isso que você está fazendo. Eu passei pela essa indústria, né, gente? Me ajuda. E eu sei o quanto é difícil fazer um negócio desse aqui, pequenininho, já é difícil. Cara, assim, mercado é um negócio muito complexo, né? E as pessoas às vezes tendem a tornar mais complexo por não ouvir, por não querer ouvir, né? Então, às vezes as pessoas têm a tendência de achar que porque você nunca trabalhou no mercado delas, não entende o negócio que elas têm, eles tendem a falar assim, cara, quem é esse cara que está falando da minha empresa? Só que é um pouco disso que você falou, você traz uma experiência, uma bagagem, por mais que seja pouco tempo, você já passou em muitos lugares. O podcast é para isso, para mostrar a tua história que eles não conhecem. Então, entender que às vezes quando a pessoa está ali, a grande maioria legitimamente está querendo ajudar. Independente se vai ter uma troca financeira, que eu acho que é o normal, a gente vive num mundo de troca financeira. Eu estou trazendo benefícios para a sua companhia, de mais receita, menos custo, mais dinheiro, capital. Ao mesmo tempo você está me remunerando por isso, né? Sim. Mas não é por isso que você vai ser um cara que não vai escutar, né? Então, assim, queria agradecer o espaço. Eu acho que
Pro empresariado isso é muito bom. Sim. Tem muita gente falando do grandão, mas ninguém fala do pequeno. E quem move o país é o pequeno. Exato. O grandão tá lá na dele, ganhando dividendo dele, tá tudo certo, mas a força de trabalho tá aqui embaixo. E como é que faz para o cara de baixo contratar uma grande dessa? Que o ticket é gigantesco, o cara não tem dinheiro para pagar isso. Sim. Né? Então, obrigado pelo espaço. Não, eu acho que o que você está fazendo é sensacional, continua e, cara, sempre que você precisar me convidar, eu vou estar aqui. Tá bom. Pessoal, agradeço aí. Vai ter mais um episódio, mas focado agora em pequenas e médias. Vai ser episódio 2 ou 3, vamos ver, vai ser uma surpresa. Mas não deixe de acompanhar, assina aí, se inscreve no canal e dá o seu likezinho, sempre é bom. Motive e bota as perguntas também. Sem perguntas, vira monólogo, pessoal. Traga umas dúvidas pra gente. Obrigadão, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.